Você já sentiu como se Deus tivesse esquecido você? Não, não numa teoria, não numa frase clichê de culto de domingo, mas de verdade, como se ele simplesmente parasse de responder. Silêncio absoluto, vazio, escuridão, porque é disso que esse vídeo trata. De um Deus que parece calado, de um coração que sangra em silêncio, de vidas que despencam quando todo mundo esperava que voassem. Sabe aquele ano que você começou cheio de planos? Aquele mesmo, o da dieta, da reviravolta financeira, da reconciliação com a família. Hoje ele parece só mais um acúmulo de frustrações empilhadas como entulho no fundo da alma. Talvez você tenha perdido alguém, não só para a morte, mas para a indiferença, para a depressão, para o vício, para a frieza. E aí você tenta rezar, tenta cantar, tenta ir à igreja, tenta ser forte, mas no fundo, você já cansou de tentar. E o mais cruel é que o testemunho do outro, que antes te inspirava, agora dói. Você ouve Deus fez isso por mim e pensa por que não por mim? E isso te machuca mais do que qualquer ataque do diabo, porque a maior mentira do inimigo não é que Deus não existe, é que Deus existe, mas não para você. Você percebe isso? A religião empacotou Deus numa caixa de promessas genéricas. Mas ninguém te contou que algumas orações não são respondidas, que algumas curas não vêm, que alguns recomeços só acontecem depois de tudo desabar. E sabe o que é pior? Você se sente culpado por ainda estar triste, como se fé fosse sinônimo de euforia, como se a depressão fosse pecado, como se a ansiedade fosse falta de oração. Mas a verdade é que a alma também quebra, e às vezes, quebra devagar, sem alarde, sem aviso, só racha, até não sobrar mais espaço para a esperança. E aí entra Isaías 9:2. O povo que caminhava em trevas viu grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Parece bonito, né? Mas, já parou para pensar no peso desse verso? Povo que caminhava em trevas. Gente que não corria, não voava, não adorava, caminhava, devagar, quase parando, quase caindo, e mesmo assim, uma luz raiou, não porque eles mereciam, não porque estavam orando certo, não, porque jejuaram, mas porque Deus decidiu, porque graça não se explica, graça só se aceita. Jesus chegou, sim, há 2000 anos, mas ele continua chegando, na dor, na lama, na solidão do seu quarto às 3 da manhã, na voz embargada que não consegue mais cantar, na mente confusa que já não distingue mais fé de ilusão. Você está esperando uma resposta? Talvez o silêncio de Deus já seja a resposta. Talvez você precise parar de exigir provas e começar a enxergar a luz, porque a luz já raiou. Você só está com os olhos fechados. Sabe por quê? Porque a gente se acostumou com a escuridão, a ponto de preferir a dor familiar do que a cura desconhecida, a ponto de preferir o luto do que a reconstrução, a ponto de achar que é mais espiritual sofrer em silêncio do que viver com leveza. Você se reconhece nisso? Então escuta, você não é descartável, não é invisível, não é esquecido, você é chamado, pelo nome, pelo sopro, pela luz. Deus não está indiferente, mas talvez você esteja surdo. E isso muda tudo, porque o céu não parou de falar, a gente é que parou de ouvir. O que você vai fazer com isso agora? Vai continuar andando em círculos? Ou vai finalmente deixar a luz te atingir? A decisão, por mais estranho que pareça, sempre foi sua. Assinado, alguém que também já caminhou em trevas, mas um dia viu a luz.